Como extrair a melhor performance de um corredor utilizando a técnica adequada ao seu perfil? Como prevenir lesões biomecânicas ou recuperar as lesões existentes de uma forma mais rápida e mais eficiente, de forma com que esse corredor não volte com as mesmas lesões de forma recorrente às clínicas de fisioterapia. Eu sou Leonardo Azevedo, sou fisioterapeuta especialista em corrida de rua e quero nessa aula sobre a análise e ajuste dos parâmetros de corrida mostrar como conseguir tudo isso. Agora, vou encaminhar para a minha mesa e nós vamos dar início à nossa aula. Pronto para começarmos nossa aula sobre análise e ajuste dos parâmetros de corrida. Mas antes de começar a aula, eu gostaria de dar um aviso primeiro, porque eu gosto de ser transparente com todos aqueles que me seguem, que disponibilizam seu tempo, sua atenção para ouvir o que eu tenho a falar, a contribuição que eu tento dar a todos os profissionais de educação física e fisioterapeutas que trabalham com corrida de rua. Essa aula compõe um lançamento do novo curso de corrida que eu vou ministrar. Houve toda uma reformulação do curso, onde vem um caráter mais prático agora, mas que eu só vou falar disso mais tarde. Mas, nesse primeiro momento, não se preocupe que eu não vou falar do curso, eu não vou tentar vender o curso para você, eu realmente vou ministrar uma aula, um tema muito importante para quem trabalha com corrida de rua, e só no final, no momento certo, eu vou avisar, olha, a partir de agora eu vou apresentar o curso, e aí você só precisa ficar até o fim, se você tiver interesse em saber como o curso funciona. Então, vamos lá, vamos em frente. Bom, o que é que nós veremos de conteúdo nessa aula aqui? Os fatores envolvidos nas lesões de corrida. Então, vamos ver aqui tudo que envolve a produção, a gênese de uma lesão de corrida. Como é que nós vamos analisar o padrão de corrida? Então, se você tem um corredor treinando sem nenhuma lesão ou tem um corredor na clínica de fisioterapia em recuperação, como identificar os parâmetros de corrida dele e saber o que deve ser melhorado para evitar uma lesão, melhorar a performance ou recuperar uma lesão que ele já apresenta. Então, nós vamos aprender a analisar esse corredor. Encontrar os problemas, que não é só filmar, analisar, mas como é que eu encontro os problemas? Isso tem uma forma sistemática para fazer isso. E como, a partir da definição do problema, como é que eu defino a solução? Que eu acho que é o que todo mundo quer, né? Como solucionar os problemas encontrados. Não só o diagnóstico, mas agora, o que fazer com isso? Né? E o planejamento das sessões de treino ou de reabilitação. Então, tudo que eu vou apresentar aqui serve tanto para o treino preventivo, para a melhora da performance, com foco mesmo em performance, como também para a reabilitação das lesões. Imagine se você é fisioterapeuta, está com o seu corredor na clínica, com uma determinada lesão, então como intervir? Isso aqui, todo esse conteúdo vai servir para isso, porque essas lesões surgem justamente dos desajustes que existem nos parâmetros de corrida, na técnica de corrida e também no controle motor do nosso corredor. Então vamos aprender a investigar, diagnosticar e definir soluções. Esse é o espírito da coisa. Investigar, encontrar e resolver. Tá? Então vamos lá. Quais são os princípios das lesões por overuse? Então olha só, toda lesão por overuse vai resultar de uma solicitação repetitiva de determinados tecidos, além da capacidade de recuperação desse tecido para um novo estímulo. Então, as lesões de overuse, tanto esportivas quanto aquelas ocupacionais também, que você está acostumado a ouvir aquele termo LER ou DORT, né? Acontece, tem o mesmo princípio, obviamente com características distintas entre o mundo ocupacional e o mundo esportivo, mas o princípio de tudo é o mesmo. É aquele tecido solicitado de forma repetitiva, produzindo ali microlesões e não se dá o tempo adequado para a reabilitação, para a recuperação desse tecido. E aí, uma determinada lesão pode surgir. Então, isso é muito comum na corrida,
porque a corrida é um esporte de alta repetitividade. E aí normalmente acontece com muita frequência um determinado tecido, uma determinada região do corpo ser solicitado além da sua capacidade e principalmente além da sua capacidade de recuperação para um novo estímulo. Esse é o problema da corrida, ao contrário de muito que se fala que o problema é o impacto. Quais são os fatores de risco que estão envolvidos numa corrida? Eu não vou aqui debruçar sobre isso, porque isso aqui a gente pode conversar cerca de 2 horas sobre esses fatores de risco. Então eu vou fazer uma passada aqui só para você ver o que é que pode estar envolvido numa lesão de corrida. Então olha, nós precisamos separar, esse discurso eu faço para todo corredor que senta aqui na minha frente. Antes de mostrar o que eu encontrei aqui na biomecânica dele, em tudo que foi investigado, eu paro e dou uma mini aula para ele, de forma bem objetiva, sobre o que pode estar envolvido na lesão desse corredor. Ou se ele veio de forma preventiva, naquilo que pode resultar numa lesão. Então eu sempre mostro para ele que a gente tem 2 ambientes aí, um intrínseco, são as questões individuais dele, pessoais dele, e as questões extrínsecas, que são as questões mais manipuláveis do ambiente, que são extremamente importantes na produção de uma lesão. A gente está muito, o profissional da educação física, o fisioterapeuta, como estuda o movimento humano, a gente está muito assim focado às vezes no corpo do corredor, muito focado na biomecânica, nesses aspectos biomecânicos do corredor, e às vezes o problema pode não estar ali. Então é bom verificar isso também. Então olha só, nos fatores intrínsecos nós temos um primeiro fator que eu gosto de ressaltar, é algo que é muito negligenciado. Eu vou dar um pequeno exemplo aqui. Aspecto postural. Então, às vezes a lesão não surge, não tem como culpar a corrida, a técnica de corrida ou a mecânica da corrida. Mas sim já uma deficiência postural. Um exemplo clássico, diferença de comprimento de membro inferior, que pode sobrecarregar quadril, pode sobrecarregar joelho, pode sobrecarregar os pés. Então, esses corredores que têm uma diferença de comprimento de membros e apresentam sintomas, essa diferença de membro pode ser que seja necessária ser corrigido para o pleno restabelecimento dele. Aspectos dinâmicos, como são os padrões de movimento desse corredor. Então, nós investigamos aí quais os padrões de movimento dele, como é o controle motor desse corredor. É fundamental. Existe uma bateria de testes funcionais que você pode associar dentro da sua avaliação, que são muito importantes porque isso muitas vezes vai condicionar o que vai acontecer na corrida, que é o mecanismo de corrida. Ou seja, como é a técnica de corrida desse corredor. Quais os aspectos voluntários que você pode corrigir de forma consciente e voluntária e quais os aspectos do controle motor inconscientes que estão envolvidos na corrida dele. É esse o foco da nossa avaliação, da nossa aula aqui. O que é que a gente vai identificar no padrão de corrida dele, que a gente pode corrigir até mesmo verbalmente, e o que é que está envolvido, coisa que ele não sabe, não tem como ter consciência, mas que a gente vai treinar através de exercícios de correção, de controle motor, para que melhore o seu padrão motor. E a história de lesões anteriores, que a gente sabe que a recidiva é muito mais fácil do que uma primeira lesão. E os fatores extrínsecos, que aí dá uma aula extensa sobre isso, mas vou citar aqui, que é o planejamento de corrida. Esse atleta corre de forma planejada, tem uma planilha personalizada, ou corre da cabeça dele, assim, sai para correr. Né? Treinar é uma coisa, sair para correr é outra. E a gente sabe que uma gama grande de corredores saem para correr, aí machuca. Se ele pratica outras modalidades, essas outras modalidades deveriam estar assim, modalidades complementares. Porque quem corre, sua atividade principal é corrida. E as atividades complementares são os treinos de fortalecimento, que pode ser feito numa academia, na musculação, pode ser um treino funcional ao ar livre, pode ser até mesmo num box de crossfit, pode ser num pilates, enfim, não importa onde seja. O que importa é que o treino seja focado na corrida, ou seja, como eu vou com esse treino
adaptar o corpo desse atleta para fazer a atividade principal dele, que é a corrida. O tênis é um tema um pouco negligenciado ou supervalorizado, é difícil encontrar uma opinião mais sensata e é isso que eu quero dar aqui. O tênis muitas vezes é determinante na lesão de um corredor, mas na maioria das vezes não, tá? Então vai ser caso a caso, ok? E o tipo de terreno que eu acho o elemento aqui menos importante, não é se ele corre em solo natural, se ele corre em solo artificial como asfalto, concreto, isso aí. Então essa dureza do terreno interfere no conforto, pode interferir na escolha do calçado também, ou mesmo na corrida descalça. Então isso vai depender muito dos desejos de cada corredor, sem muita tese científica, porque passa pelo desejo do corredor. Então, se o camarada não se adapta a ficar descalço, nem em casa, não adianta tese biomecânica, científica, que ele tem que ficar descalço, porque passa por uma questão comportamental. E se ele deseja correr descalço, por favor, não coloque ele no concreto para correr, né? Então, veja só, a cinemetria da corrida é o que nós vamos fazer com o nosso atleta. Nós vamos filmar ele correndo. E como precisa de algum equipamento especial, caro, você precisa do seu smartphone. Talvez você esteja assistindo essa aula pelo seu smartphone. Você só vai precisar dele. Você não precisa gastar nada para fazer uma belíssima análise biomecânica da corrida. Você não precisa gastar absolutamente nada. Se você quiser gastar muito para ter um aplicativo legal de análise de movimento, você vai gastar R$30. Acho que também não é nenhum investimento assombroso, mas existem aplicativos gratuitos também. A diferença é que quando você paga R$30, você tem um aplicativo de melhor usabilidade, mais legal, mais fácil de usar, mas é só isso. Você só precisa do seu smartphone, não precisa de nenhum equipamento ultra sofisticado para diagnosticar os padrões disfuncionais. É apenas uma câmera que coloca em slow motion, que o resto é conhecimento. Ok? Então, o que é que nós vamos, como nós vamos analisar nosso corredor? Nós vamos filmar ele de costas, numa vista posterior, e filmar ele de lado, numa vista em perfil. Pode, se você tiver espaço, filmar de frente também. Mas o protocolo aqui que eu vou mostrar é uma vista posterior, uma vista em perfil. Então, na vista posterior, nós vamos ter aí um momento de análise, ou melhor, dois momentos. Momento em apoio total, lado esquerdo, lado direito. E na vista em perfil, nós temos três momentos. O momento de contato inicial no solo, o momento de apoio total e o momento do tool-off, que é aquele momentozinho final da extensão, quando o dedão lá já está largando o solo. Esses momentos você vai analisar. Então, agora, a partir do momento que você já sabe quais são os frames que você quer, o que vai ser observado, né? Então, na vista em perfil, você vai ver a entrada no solo dele, vai ver qual o ângulo de inclinação do pé, qual o ângulo da tíbia, o nível de flexão do joelho em apoio total, a inclinação do tronco, a cadência dele e a extensão do quadril. E na vista posterior, qual o grau de pronação, através da angulação do calcâneo, então você vai ver a eversão subtalar, a janela do joelho e o drop pélvico. Então você já tem um protocolo definido. Eu vou parar, fazer uma pausa do vídeo no contato inicial, outra no apoio total e outra no final da impulsão. Vista posterior, apoio total no membro inferior esquerdo, apoio total no membro inferior direito. E aí a gente vai compor a análise e eu vou mostrar para você como é simples fazer isso. A grande questão aqui é a interpretação, ou seja, ter o conhecimento, que é o que eu quero te ajudar nisso aí. E você vai poder fazer isso em qualquer lugar. Pode ser na pista de treino, pode ser numa esteira numa academia ou na clínica de fisioterapia, na esteirazinha da clínica, colocar lá para filmar e observar tudo. Eu vou colocar o filme dessa atleta aqui de corrida. Vou colocar em perfil e vou colocar em vista posterior. E eu já pré-programei uma análise aqui, você vai ver como foi rápido fazer essa interpretação. Se não ficar legal aqui na edição, eu vou colocar o vídeo aqui ampliado.
tá ok? Então vamos ver aqui primeiro em perfil. Observa aqui primeiro em slow motion, ela correndo. Eu vou olhar aqui pela tela do computador, é mais fácil. Veja aqui, primeiro você vai já passo a vista e agora eu pausei no contato inicial do solo. Onde a gente vai começar, eu comecei a medir aqui, ó, o ângulo de inclinação do pé. Para saber como ela entra no solo, antepé, médio pé, calcâneo, entra de forma muito acentuada com calcâneo ou de forma adequada. Agora o ângulo de inclinação da tíbia. Essa tíbia está em extensão, ou seja, joelho atrás do tornozelo, estão alinhados no mesmo plano, joelho em cima do tornozelo. Então veja aqui que ela tem um pé um pouco à frente do joelho, não muito, mas um pouco à frente. E aí a gente pode definir se ela tem uma passada muito ampla, que a gente chama de overstriding, ou se ela tem uma passada na amplitude adequada, com proximidade do eixo da articulação entre joelho e tornozelo. E aí no segundo vídeo aqui no segundo momento, ó, apoio total, a gente vai ver o nível de flexão do joelho e o nível de inclinação do tronco, para saber se ela tem a flexão adequada do joelho, se ela é muito limitada ou se faz aquela corrida sentada com a flexão muito grande. E no final aqui a gente observa o grau de extensão do quadril, porque se essa extensão for limitada, ela vai fazer muita oscilação vertical, o que gasta muita energia e também predispõe a lesões. E agora, o outro vídeo em vista posterior, nós vamos ver, primeiro, deixa solto aqui, dá uma observada global em slow motion, até que eu vou parar esse vídeo aqui no apoio total no pé esquerdo. Acho que agora, vamos lá, olha só. Então vamos ver aqui, ó, que a gente está vendo. Angulação subtalar, para ver se ela tem uma pronação excessiva ou não. Em seguida, a gente já definiu se ela é pronadora, tem pisada neutra, ou se ela tem uma pisada supinada. Nós vamos ver aqui, ó, a janela do joelho, que vai dar uma dica para a gente se esse joelho entra muito, faz um valgo dinâmico com um padrão de rotação interna e, por fim, o drop pélvico. Está analisado o corredor. O que é que falta agora? A interpretação sobre cada um desses dados. O que falta é o conhecimento agora, essa base de informação, para que você interprete tudo isso e definir, olha, esse parâmetro está errado, não deveria ser assim, é um desajuste, tem relação com o sintoma que ela apresenta, que isso é fundamental, hein? Essa disfunção que eu estou observando tem correlação com os sintomas? Se sim, nós precisamos fazer os devidos ajustes. Veja que cada videozinho desse aqui que eu mostrei para você, eu fiz em cerca de 1 minuto e meio. A análise, depois de filmado, 1 minuto e meio mais ou menos de análise. Então, é uma análise muito rápida, a interpretação, principalmente se teu olho está treinado para isso e principalmente se você sabe o que você quer procurar. Porque, olha, no nosso trabalho de investigação de movimento, o grande segredo é saber o que você quer achar. Esse é o negócio. Então, se você tem o protocolo de análise e sabe o que você precisa encontrar, você já está com meio caminho andado. Deixa eu passar aqui. Aqui é um negócio muito legal que eu montei aqui para você, que facilita muito a nossa vida. Você faz essa análise e faz o score biomecânico. Esse score biomecânico é um resumo de 7 itens essenciais num corredor. E aqui, ó, uma classificação de 1 a 3. Sobrecarga biomecânica com alto potencial lesivo, bota 1. Ou seja, se, por exemplo, a inclinação da perna e pé está muito fora do padrão de normalidade, você coloca aqui 1. Próximo do padrão ideal, mas com presença de desvio. Ou seja, não é perfeito, mas está próximo do que deve ser. 2. E 3, o padrão ideal, ou seja, está acontecendo do jeitinho que é para ser. Ok? Esse score é obviamente baseado no FMS, a forma de fazer essa classificação numérica aqui da melhor situação para a pior situação. Porém, o que importa aqui não é o valorzinho que vai dar lá no final, como faz o FMS. O que importa aqui é a gente já visualizar aonde está o problema. Eu vou mostrar aqui, ó. Veja esse exemplo aqui.
Eu fiz essa classificação baseada nessa avaliação dessa atleta de corrida que eu mostrei para você agora. Então, olha só, por exemplo, inclinação da perna e pé, 2, ou seja, está próximo do padrão ideal. Amplitude da passada, também 2. A flexão do joelho estava bem ok. 3. Inclinação do tronco estava dentro do padrão correto. 3. A eversão subtalar, pronação excessiva. Então está longe, está com desvio grande. 1. Janela do joelho. Você vê que não há espaço entre os joelhos, ou seja, um padrão de rotação interna muito acentuada. 1. Drop pélvico sem drop significativo. 3. Está tudo ok, sem movimento excessivo na pelve, nos quadris. Ok? Então, total dá 15. De acordo com o FMS, acima de 14, ou melhor, abaixo de 14 é muito ruim ali e acima de 14 já começa a ficar bom. Mas minha preocupação é que se deu 15, 10, 12, não. É olhar para essa tabela e saber, ó, o meu problema está na eversão subtalar e na janela do joelho. Ou seja, ela tem uma pronação excessiva associada a um padrão de rotação interna do membro inferior. Se ela tem um drop pélvico ok, obviamente esse joelho para dentro não está vindo de forma descendente, ou seja, do quadril, desequilíbrio no quadril para os joelhos. Está vindo de forma ascendente, excesso de movimento de pronação, levando a uma rotação tibial e rotação do fêmur, uma rotação interna. Então é aqui que eu tenho que agir. Com essa atleta, eu vou precisar trabalhar bem o controle de pronação dela e também essa rotação interna que acontece no membro inferior. Deu para entender o lance aqui? Então, o grande negócio é olhar de forma muito esquemática para isso aqui. Então, esse score biomecânico é muito interessante porque dá de forma muito rápida a imagem para o que a gente precisa e chegar na conclusão de como deve ser o procedimento de treino ou de fisioterapia. Porque ambos, eu vou precisar, em ambas as situações, eu vou precisar adequar isso aqui. Então, a partir do momento, ó, já dei a dica aqui, né? O que é que precisa ser ajustado? Ela precisa de ajuste da técnica, ela precisa de ajuste no controle motor. O controle da técnica é melhorar o parâmetro voluntário, aquilo que eu posso mudar às vezes até com controle verbal. Lógico que nós temos exercícios educativos que padronizam movimentos da forma como a gente quer. Porém, muitas vezes o comando verbal já resolve. Depende da capacidade de cada um de responder a um estímulo. Tá? Pessoas mudam o gesto de forma mais fácil, outras são mais difíceis. E o treino do controle motor. Qual é o foco que eu vou dar nesse treinamento de controle motor dessa atleta? Treinamento de controle de pronação, então vou trabalhar o foot core dessa atleta junto com um controle grande tibial posterior e vou trabalhar toda a musculatura rotadora externa do quadril com liberação dos rotadores internos. Esse equilíbrio. Trabalhar o grau de força e acionamento dos rotadores externos junto com a liberação do tônus da musculatura dos adutores, rotadores internos de quadril. Então, isso aqui eu vou montar e eu quero mostrar alguns exemplos que vai seguir agora no vídeo para você. Exemplos de alguns exercícios que a gente trabalha aqui, que eu trabalho com os corredores. Acompanhe aqui um pouco. Uma sequência de 3 exercícios para o foot core. O primeiro, short foot exercise, simples, e depois associando esse mesmo exercício a um padrão de agachamento monopodal, simulando a marcha. E depois nós vamos associar esse mesmo exercício ao deslocamento anterior do corpo. Vamos ver agora uma sequência de exercícios de estabilização de quadril. Então, aí um trabalho de extensão contra-elástica, enquanto trabalha essa estabilidade do membro em apoio. E aqui uma estabilidade rotacional muito importante para a corrida e também difícil de se fazer, pode começar sem o elástico. Aqui um trabalho de agachamento e embaixo com rotação externa de quadril e aqui um elemento de um isoinercial como resistência externa para melhorar o fortalecimento e estabilidade do quadril. Um trabalho muito importante com corredores é a pliometria, que deve entrar na fase final de reabilitação ou numa fase avançada do treinamento para melhora de performance e redução de risco de lesão.
onde a gente potencializa a desaceleração do corpo e melhora a transição para uma nova passada. Então assim eu trabalho com os corredores, fazendo a análise da forma como eu mostrei aqui, interpretando todo o padrão cinemático desse corredor, todas as questões biomecânicas dele e traçando a partir daí qual o nosso plano de trabalho com ele. Tanto num trabalho preventivo, como no trabalho de reabilitação das lesões que eu trato aqui na minha clínica, aqui na Ergovitae. Ok? Então, chegou o momento que eu tinha avisado lá no início da nossa aula. Eu queria apresentar para você agora o curso de Biomecânica da Corrida, que foi completamente reformulado para um viés mais prático, de atuação imediata, com muita vivência prática. Então o curso é esse, é a análise e ajuste dos parâmetros de corrida para que a gente analise, interprete e ajuste a técnica e o controle motor do nosso corredor. Um curso muito prático. Você vai aprender a como fazer a filmagem do corredor, toda a padronização de filmagem e como interpretar cada momento da corrida que eu mostrei aqui. E a partir das conclusões tiradas dessa análise de vídeo, como vou fazer o treinamento desse atleta ou como vou fazer a reabilitação desse atleta. Para os dois, para ambos os casos, você vai fazer esse mesmo procedimento. Então, o que é que nós vamos fazer, o que é que nós vamos ver no curso de ajuste dos parâmetros biomecânicos da corrida? Primeiro, uma coisa que eu acho super importante, qual é o perfil do atleta? Para você entender como lidar com esse atleta. Quais são as fases da corrida? Qual é o momento crítico da corrida? Identificar esse momento crítico para saber aonde que os descontroles aparecem. Quais são os fatores de risco? Aí a gente vai se debruçar nesses fatores de risco, entender bem todos esses fatores que eu citei aqui. E as lesões de corredores. Quais as principais lesões de corrida? A análise da corrida em vídeo, todo o procedimento de análise e muita prática. Nós vamos filmar entre nós, vamos nos filmar correndo para interpretar isso e fazer, a partir das conclusões, os ajustes da técnica de corrida e o ajuste do controle motor. E finalizar isso com cada aluno apresentando uma análise que foi feita no curso e qual o plano de trabalho com esse atleta para que todos nós possamos ver a evolução de cada um dos participantes do curso, sabendo, eu tendo a certeza que você saiu do curso com a cabeça orientada para atuar no dia seguinte, seja na pista de corrida, seja na clínica de fisioterapia ou na academia, ok? Então, num formato mesmo de workshop, ou seja, sair um resultado final daquilo, não só ficar jogando informação, mas extrair dali um resultado final e sair com aquilo para ser executado no dia seguinte. Aqui nessa página você tem todos os detalhes do curso, todo o conteúdo programático de forma detalhada, o valor do curso, forma de pagamento e a agenda das cidades onde ele está programado para acontecer. Como também embaixo de tudo aqui você tem um botão de WhatsApp, que é um grupo de WhatsApp que eu criei para dar todos os detalhes, tirar as dúvidas e também trazer conteúdo para você ao longo do tempo. Então é só ler aqui embaixo todos os detalhes, clicar na cidade que está programada aqui, que seja mais perto para você, mais conveniente para você, ou entrar em contato diretamente comigo através do link do WhatsApp que você tem aqui embaixo. Então, eu te espero no curso. Até lá e um grande abraço.